pessoal, o meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Conosco aqui temos o Daniel. Bem-vindo, Daniel. Bom, gente, a aula de hoje é sobre os espelhos esféricos. Nós continuaremos o trabalho de reflexão agora em cima da formação das imagens nos espelhos esféricos. Além dessas imagens, nós também resolveremos as questões características do Enem nesse conteúdo. Vamos lá. Primeira coisa são as características do espelho, né? E a gente identificar esses espelhos. Bom, o espelho esférico, ele é derivado, obviamente, de uma esfera, né? Como se você tivesse tirado ali uma parte daquela esfera. E essa parte daquela esfera, ela pode ter ou a parte de fora ou a parte de dentro espelhada, certo? Ou seja, reflexiva. Quando a parte de fora é a parte que reflete, a gente chama o espelho de espelho convexo. Então, vai ser esse espelho aqui, com a sua parte de fora refletindo os raios. Agora, quando é a parte de dentro do espelho que reflete esses raios, ele é chamado de espelho côncavo. Então, a luz vai entrar lá dentro dessa parte do espelho e vai refletir lá na parte de dentro da calota do espelho, certo? Então, ele vai ser chamado de espelho côncavo. Bom, mas de qualquer forma, nós temos os mesmos nomes, tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Eu desenhei aqui um espelho côncavo para a gente fazer essa identificação dos elementos. Vamos lá. O primeiro, a ideia aqui seria o espelho, obviamente, e o primeiro item importante é essa linha que passa aqui. Eu não vou desenhar tudo porque eu não tenho coordenação motora perfeita. É chamado de eixo de simetria. Essa linha, ela vai passar no centro, certinho, do espelho. Esse centro é chamado de vértice. Então, o eixo de simetria é um ente muito importante e o vértice é outro eixo, é outro elemento importante. Bom, a gente já não sabe que esse espelho é derivado de uma circunferência? Então, se ele é derivado de uma circunferência, nós temos aqui o seu centro, certo? Ele é chamado de centro de curvatura, que é exatamente o centro dessa circunferência. Bom, e aqui é um ponto específico que é chamado de foco do espelho. E ele se encontra exatamente na metade da distância do eixo do vértice até o centro da circunferência. A gente não pode falar que do centro até uma circunferência qualquer nós temos um raio? Então, é por isso que eu posso falar que o foco é o raio dividido por 2. É metade do raio da nossa circunferência, certo? Então, esses são os elementos principais do nosso espelho. E nós vamos utilizar esses nomes permanentemente. Bom, para eu formar imagens no nosso espelho, eu tenho que ter duas coisas importantes. Primeiro, eu tenho que saber desenhar os raios que vêm que estão chegando nesse espelho. E em segundo momento, eu preciso apenas de 2 deles. Eu não preciso de todos os raios. Se você imaginar uma vela acesa, você tem uma infinidade de raios que saem daquela chama, certo? Se é uma infinidade, você não precisa de todos, bastam 2. Então, nós conseguimos identificar alguns raios que são chamados de raios principais, de maneira que, através desses raios principais, a gente consegue montar as imagens dos objetos. E é isso que nós vamos fazer. Vamos lá. Olha só o desenho que eu fiz aqui para tentar identificar como que são os procedimentos de cada um desses raios. Tendo aqui, por exemplo, um outro espelho côncavo, aqui eu desenhei o seu centro e aqui o seu foco, ok? Aqui também nós podemos identificar o seu vértice, tá certo? Então, ali nós temos os elementos principais do espelho, ok. Aqui eu tenho um objeto qualquer. Bom, eu vou desenhar os raios específicos. Esse primeiro raio, ele é um raio que sai da pontinha da vela paralelamente ao eixo principal, certo? Então, você está vendo que ele está passando paralelamente ao eixo principal.
todos os raios que entram paralelos ao eixo, eles vão sair sempre sobre o foco. Como que eles vão sair? Eles vão bater aqui no espelho e vão refletir. Na hora que eles refletem, eles sempre passam sobre o foco, certo? O segundo raio é um raio que vai passar pelo foco, começando pelo foco. Quando ele encontra o espelho, ele sai paralelamente ao eixo de simetria do espelho. Então, prestou atenção? Eles são invertidos. Olha só, o primeiro entrou paralelo, bateu no espelho, saiu pelo foco. O segundo, ele vai entrar pelo foco, vai bater no espelho e vai sair paralelo, ok? Joia, guarda isso. O terceiro raio, também muito importante, é aquele que entra pelo vértice. Quando ele entra pelo vértice, ele também sai pelo vértice. E como que eu vou saber qual é a forma que ele vai sair? É utilizando o ângulo. Lembra? Ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. E nesse caso, o eixo de simetria, ele vai funcionar como uma reta normal, certo? E aí você consegue medir esses dois ângulos. Ok. O quarto raio é o quarto que passa pelo centro de curvatura. Quando ele chega no espelho, ele vai voltar sobre si mesmo, sobre o centro de curvatura também. Então, repara que a linha vermelha, ela está voltando sobre o centro de curvatura também. Uma coisa muito legal de se notar, todos os raios refletidos se encontraram nesse pontinho. Esse pontinho, ele vai montar, ele vai formar a imagem do nosso objeto, certo? Outra coisa importante, repara que aqui é o ponto que seria chamado de pé do meu objeto, certo? Se você tem um objeto com o pé sobre o eixo de simetria, a sua imagem também vai estar sobre o eixo de simetria. E aí, o que eu estou levando para esse local de encontro aqui das imagens é a ponta da minha setinha. Então, eu consigo identificar se a minha imagem ela vai sair de cabeça para cima, direta, ou invertida, de cabeça para baixo. Porque eu vou saber se a setinha ficar para cima ou se a setinha ficar para baixo. Tá certo? Então, basta que eu escolha um desses 4 raios. Vamos tentar fazer isso aqui com a formação das imagens. Enquanto o GIF vai passando, eu vou mostrando. Aqui eu escolhi um espelho côncavo e aqui eu peguei um objeto que está antes do centro de curvatura. Então, eu peguei um objeto lá atrás, antes do centro de curvatura. O que vai acontecer? Eu peguei primeiro um raio que entra paralelo, bateu, saiu pelo foco. Um outro que entrou pelo foco, bateu, saiu paralelo. As duas se encontraram, os dois refletidos se encontraram aqui, ó. Então, aqui eu tenho a minha velazinha, certo? Essas setinhas, olha, deu para ver? E aí, o que vai acontecer? Com isso, o que eu tenho? Eu tenho uma imagem real, menor e invertida. O que quer dizer real? Todas as imagens, elas podem ser conjugadas ou através dos raios refletidos pelo espelho ou através do prolongamento desses raios, certo? Nesse caso, eu não utilizei prolongamentos, eu utilizei os raios que foram refletidos, tanto esse quanto esse, certo? Então, a imagem formada é uma imagem real, ok? Segundo, ela é menor porque, comparado com o tamanho do objeto, ela ficou de tamanho menor. E ela é invertida porque ela ficou de cabeça para baixo, certinho? Bom, esse foi o primeiro. Agora eu vou pegar o meu objeto e vou trazer ele para perto do espelho. Vou arredá-lo para perto do espelho, certo? Esse próximo objeto, ele está sobre. Aqui não é antes não, pessoal. Ele está sobre o centro de curvatura, certo? Como ele está sobre o centro de curvatura, eu vou pegar os mesmos raios, tá? Paralelo, desceu pelo foco veio paralelo. Eles se encontraram aqui. Quais foram as características que eu obtive nessa imagem? Continua real, porque foram obtidas através dos raios. Igual, olha o tamanho, antes era menor, lembra? Agora eu tenho tamanho idêntico ao tamanho que eu tinha do objeto,
certo? E invertida ainda, porque ela ainda está com a cabeça para baixo, certinho? Vamos para o próximo. Novamente, agora eu arredei mais ainda aquele objeto. Coloquei esse objeto entre o centro de curvatura e o foco. Arredei ele mais para perto do espelho ainda. Novamente os mesmos raios. Paralelo pelo foco, paralelo. Olha o que aconteceu com a imagem, que encontrou ali naquele pontinho vermelho. A imagem, ela aumentou de tamanho, continuou real, aumentou de tamanho e continuou invertida. Olha só por que ela aumentou de tamanho. Se o objeto está longe, a minha imagem vai ficando pequena. Na medida em que o objeto vai se aproximando, a minha imagem vai aumentando de tamanho. Certo? Olha que interessante. Mas continua de cabeça para baixo, certo? Bom, e aí eu vou ter o objeto exatamente sobre o foco. Repara que aqui eu não consigo fazer um raio, que comece pelo foco, porque o objeto está sobre o foco. Então, eu escolhi um outro raio. Eu escolhi um raio que passa pelo vértice. Comecei com aquele do foco, né? Paralelo, desce pelo foco, e peguei um do vértice, passa pelo vértice. Repara o que aconteceu aqui. Os dois raios, eles não se cruzam. Não houve cruzamento dos raios refletidos. Quando não há, eu vou lá atrás do espelho e procuro cruzamento no prolongamento. Só que eles são paralelos. Repara aqui na frente que como eles são paralelos, ali atrás eles também não vão se cruzar. Então, como eles não vão se cruzar, o que vai acontecer? Não vai haver formação de imagens. Não haverá formação, e a gente vai chamar isso de imagem imprópria, ou mal propriamente falando, não vai haver formação de nenhum tipo de imagem, somente quando o objeto estiver sobre o foco. Bom, continuei empurrando mais, vamos lá. Empurrei agora e coloquei o objeto entre o foco e o vértice. O que aconteceu com ele? De novo, comecei pegando dois raios, paralelo desceu pelo foco e olha aqui, passou pelo vértice, desceu. Repara que aqui do lado da frente, eles têm um prolongamento que não se cruza. Aqui está vendo uma abertura desses raios refletidos. Então, eu vou lá atrás do espelho e procuro. E aí, na hora que eu prolonguei aqui atrás do espelho, o que aconteceu? Houve o cruzamento e esse cruzamento vai me mostrar o ponto onde vai ser formada a imagem. Certo? O que aconteceu aqui? A imagem ficou grandona. E ficou de cabeça para cima. Certo? Então, eu tenho uma imagem que é virtual. Por que ela é virtual? Porque ela só foi obtida quando eu fiz o prolongamento dos raios. Se eu tivesse feito com os raios aqui da frente, que são os raios refletidos, eu teria conseguido uma imagem real. Como é prolongamento, é imagem virtual. Ela é maior do que o objeto e ela ficou de cabeça para cima. Correto? Maravilha. Bom, caso único do espelho convexo. Por que é caso único? Porque acontece no espelho convexo que se você pegar todos os objetos, quaisquer objetos que você coloque aqui, você nunca vai ter uma imagem diferente dessa aqui. Ela nunca vai ser diferente porque ela vai estar sendo formada por prolongamentos de raio, então ela vai ser sempre virtual. Ela nunca vai alcançar um tamanho maior do que esse aqui, que seria para que ela ficasse maior do que o objeto, então ela vai ficar menor do que o objeto, e ela sempre vai ficar de cabeça para cima. Então, por mais que você afaste ou aproxime esse objeto do seu espelho convexo, a nossa imagem sempre vai ser dessa maneira aqui. Virtual, menor e direita. Certo? Então, vamos fazer algumas questões para que a gente consiga aplicar esse conteúdo. Vamos lá. Espelhos retrovisores que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, distorce a imagem, dando a impressão que o veículo está a uma distância maior do que a real. Esse tipo de espelho é chamado de convexo e é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista, já que no Brasil se adota o lado esquerdo, direção do lado esquerdo, e assim o espelho da direita fica muito mais distante dos olhos do condutor. Isso foi uma reportagem
né? E baseado nessa reportagem, houve a seguinte pergunta. Sabe-se que um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que a do objeto, que parece estar em conflito com a informação da reportagem. Ali no espelho convexo a gente acabou de ver isso. A imagem sempre está mais perto do espelho do que o próprio objeto, né? E aí a pergunta, essa contradição é explicada pelo fato de a imagem ser projetada na retina? Não. A imagem de qualquer coisa é projetada na retina, não é por isso. A velocidade do automóvel afeta a percepção? Também não, porque o que faz, por exemplo, no momento de estacionar, você não tem um objeto se movimentando. Então, não tem, a velocidade não faz esse tipo de coisa. O cérebro humano interpretar como distante uma imagem que é pequena, isso é uma coisa muito comum. Nós temos essas memórias, né, de quando a gente olha no espelho e um objeto está muito pequeno, a gente acha que ele é pequeno, ou que ele está distante, perdão, né? E aqui, nesse caso, a gente está vendo um campo visual grande por conta da distância do espelho, né? E aí, por conta da distância da imagem ao espelho, e por conta disso a gente imagina que ela seja pequena, né? Que a distância seja pequena. E aí, então, essa seria a nossa resposta correta. Vamos ler a letra D só para a gente visualizar as possibilidades. O espelho convexo é capaz de aumentar o campo visual? Sim, ele é capaz de aumentar o campo visual, não é esse o problema, né? E o motorista percebe a luz vinda do espelho com a parte lateral do olho? Também acontece, isso é chamado de visão lateral, né? E não é esse o nosso problema, realmente a nossa questão tem a ver com a interpretação. Bom, vamos lá. Mais uma questão. Mãe e filha visitam a Casa dos Espelhos em um parque de diversões. Ambas se aproximam de um grande espelho esférico côncavo. O espelho está fixo no piso de tal forma que o ponto focal F e o centro de curvatura do espelho ficam rigorosamente ao nível do chão. Vamos lá. Olha só a figura que eles deram. Aí a pergunta é a seguinte, a criança para em pé entre o ponto focal do espelho e o vértice. Lembra da imagem que a gente acabou de montar? Entre o ponto focal do espelho e o vértice é a última posição onde a imagem pode estar. É aquela que está mais perto do espelho côncavo, certo? Como que ficou a imagem naquela posição? A mãe pergunta à filha como ela está se vendo. E ela responde, estou me vendo de que maneira? Quais dessas imagens você acha que pode ser? Estou me vendo maior e em pé? Essa é a nossa resposta correta, certo? Não estou vendo imagem alguma? Eles querem ter certeza se você guardou isso. Qual que é a posição que vai ser vista ali, né? Qual que vai ser a forma que vai ser vista? Ela vai ser vista dessa maneira aqui, né? Nem vai ser pequena, nem de cabeça para baixo e nem vai ser maior, né? E nem vai não ver nenhum tipo de imagem, certo? Então, é exatamente isso que eles estão cobrando nessa questão. Se você conhece o que vai acontecer na imagem através do texto. Bom, mais uma questãozinha. A figura mostra uma superfície refletora de formato parabólico, que tem sido utilizada como fogão solar. Esse dispositivo é montado de tal forma que a superfície fique posicionada, sempre voltada para o sol. Neste, a panela deve ser colocada num ponto determinado para maior eficiência do fogão. Eu não sei se dá para perceber perfeitamente. Aqui a gente tem um eixo e a panela está apoiada nesse eixo aqui, ó. Certo? Aqui está a panela. Não sei se você consegue perceber a panela pela figura. Quando você olhar o PDF, você verá certamente. O que acontece? Esse local é chamado de foco da parábola, é para onde os raios de luz eles vão se encontrar, né? Se dirigir. Então, ali naquele foco vai ser exatamente onde que vai ter a maior incidência de raios. E aí a pergunta da questão é a seguinte. Considerando que a panela esteja posicionada no ponto citado, a maior eficiência ocorre porque os raios solares, vamos lá, eles são refletidos? São. Toda a superfície reflete, certo? Mas passam por este ponto devido ao ponto de reflexão? Não, ali é chamado de ponto focal,
certo? Os raios incidentes passam por esse ponto? Não. Os raios incidentes não passam por esse ponto, eles vão até a panela, até aquele bowl da parábola, certo? E ali não é o vértice da parábola. Você lembra de matemática? Vértice é aquele ponto lá embaixo, certo? Não é ali, a gente está com um ponto suspenso aqui, né? Que a gente desenhou. Seria um ponto suspenso ali, mal feito, mas assim, mais ou menos, certo? Então, os raios são refletidos? São, ok. Só que acontece que eles se concentram nesse ponto definido como foco da parábola? Isso. Essa é a nossa resposta, ok? Os raios incidentes se concentram nesse ponto? Já errou para começar porque falou de raio incidente, certo? E, último, os raios incidentes e refletidos se interceptam nesse ponto? Não, e ele também não é um ponto definido como centro de curvatura. Então, a nossa resposta é a nossa letra C. Então, pessoal, vou apagar os rabiscos e deixar vocês com a tela limpa. Muito obrigada por terem assistido a aula de hoje. Agradeço sempre a presença de todos vocês e até a próxima aula. Um grande abraço.